esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Sou o historiador Carlos Castro. Estamos no Museu do Protestantismo. Sou o historiador Carlos Castro. Estamos no Museu do Protestantismo do Ceará e o meu legado será deixar a história bem contada, bem registrada para a próxima geração. Nossos pioneiros tiveram o cuidado de deixar esses documentos e nós, com as mídias sociais, repassarmos para os irmãos estes conhecimentos que eles nos deixaram. Vamos então ao documento raro que é a ata produzida em 1936 pelo pastor José Teixeira Rego. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Irei fazer uso com muito cuidado, inclusive fazendo uso desse livro, para poder trazer para vocês esse documento aqui. Ata da primeira convenção que aconteceu aqui no estado do Ceará. Esse documento ele foi preservado pelo pastor Antonieto Grangeiro Sobrinho, que esteve presente nesta convenção e que foi um grande pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil. Sua família conservou, ele é único e merece de todo o cuidado e carinho por nós que preservamos essa história. Ata da primeira convenção. A ata da primeira convenção regional das Assembleias de Deus no estado do Ceará, realizada em Fortaleza, de 29 de novembro a 6 de dezembro de 1936. Perante 40 trabalhadores evangelísticos, missionários, pastores e evangelistas auxiliares, foi aberta a primeira sessão com oração a Deus e seguida foi, ele coloquei em seguida, né? E em seguida, no caso, né? Foi lido o primeiro capítulo da Epístola de São Paulo aos Efésios. Procedeu-se à eleição da mesa, a qual ficou assim constituída. Vejam só os pioneiros que estiveram na mesa da primeira convenção que aconteceu aqui no estado do Ceará em 1936. São eles o presidente Nelis Júlio Nelson, o vice-presidente Vigil Frank Smith, o primeiro secretário José de Paula Bezerra e o segundo dito, no caso, né? Segundo vice-presidente da mesa, ou melhor, secretário, né? Ou melhor, Dito Freitas de Campos. Então esse Dito aqui é o nome, né? Me desculpem aí a leitura, mas Dito aqui é desconhecido esse nome aqui, esse pastor com o nome de Dito, né? Pode ser que seja um outro nome, mas é como está escrito aqui, depois a gente pode dar uma checada e ver que nome é este aqui. Eleita e empossada a mesa, lavrou-se a relação nominal, a qual foi assinada por todos. Foi deliberado que tivéssemos 2 reuniões diárias. A primeira de 8 às 10h30, né, 10h30,
e a segunda de 12h30 às 5 horas da tarde, sendo as reuniões da manhã para oração e estudos bíblicos, e as da tarde para oração e trabalhos trabalhos convencionais, com oração e ação de graças a Deus. Foi encerrada a primeira reunião. Vamos então dar continuidade à leitura agora aqui da nossa vila do museu, onde temos as réplicas dos templos, de alguns templos da nossa Assembleia de Deus. Bem, foi lida uma carta assinada pelos pastores Francisco Gonzaga e José Amador, em nome das Assembleias de Deus de Natal e Mossoró, no Rio Grande do Norte, contendo uma saudação à convenção, com versículo 10 do capítulo 41 de Isaías, e um convite à mesma para tomar parte da festa da dedicação do novo templo da Assembleia de Deus em Natal. Encarregado de responder à carta referida, o irmão Vigil Smith. Vamos ver o que contém na página seguinte. Ele fala: o irmão Nelis Nelson apresentou saudações das Assembleias de Deus de Manaus e Belém. Foi encarregado da resposta o mesmo portador, com Hebreus capítulo 3, versículo 1. O irmão Alfredo Carneiro da Silva apresentou a seguinte pergunta: pode um pastor da Assembleia de Deus ministrar os sacramentos da Palavra de Deus em campo de outro pastor da mesma fé? Depois de bem estudado o caso, foi deliberado que não. Depois vocês avaliem aí o porquê do não. O irmão José Teixeira Rigo apresentou o seguinte caso: um crente que era casado pelo padre desviou-se a mulher, cometeu adultério. Ele uniu-se a uma incrédula, casou-se civilmente com esta. Mais tarde, essa mulher se converteu. Jesus a selou. Ele voltou à igreja arrependido, chorando, implorando o perdão. O que devemos fazer? Foi a pergunta do pastor Teixeira Rigo. Posto em discussão o caso, depois de bem debatido e bem explicado, foi resolvido que se aceitasse o tal, porém com uma carta reserva ou observação de sua vida, e se de fato dá frutos, com oração e ação de graças a Deus, foi encerrada a sessão. Confesso que li, mas não compreendi. Todavia, você pode voltar aí à pergunta e fazer uma reflexão. Talvez na minha leitura eu não tenha me prestado aqui às vírgulas e aos pontos. Mas vamos em frente. Depois eu avalio o que eu li.
O irmão Francisco Puruense apresentou o seguinte: como devemos tratar membros da Assembleia de Deus que não se separam dos que se desviaram para seguir as doutrinas maniqueístas. Foi dada a palavra ao mesmo que explicou como o veneno ou fermento da doutrina errônea dos chamados maniqueístas é perigosa à vida moral e espiritual dos crentes. Ele leu 2 João 9, capítulo 9, e o segundo item aqui é Francisco Adriano leu 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Falou sobre o caso e como eles procuraram desviar os crentes da fé primitiva, prometendo aquilo que eles não têm, como um dos seus agentes tinha lhe escrito, convidando para fazer. Deixa eu passar aqui a folha. Isso aqui se trata de um documento, né? E deve ser importante para quem gosta de conhecer a história. Para fazer para fazer couro com eles, etc. Em seguida, o irmão Adriano Alves, o irmão Antônio Alves, leu Romanos 16, 7, 18, o irmão Francisco J. de Souza, Francisco José de Souza, certamente, né? Leu Mateus 7, 21, e o irmão José Teixeira declarou que a nossa atitude para com esta gente está definida, eles para lá e nós para cá. Então, é boa decisão, né? Excelente. Não podemos haver concórdia entre Cristo e Belial. Frisou bem que suas doutrinas partem de homens despeitados e inspirados por espírito do erro e confusão. Diversos irmãos se manifestam lendo 1 João 4:1, São João 8:11, 5:14. Depois de bem debatido, ficou assentado que se deve seguir a deliberação da Convenção Geral, a qual já definiu nossa atitude. Os membros que quiserem ficar com os que desviaram da Assembleia de Deus podem fazê-lo, porém nós não o temos como irmãos. Eles são traidores. Com oração e ação de graças a Deus foi encerrada a sessão. A terceira sessão diz o seguinte: vamos então o segmento da convenção. O irmão José Teixeira Rigo apresentou o seguinte: um trabalhador do Evangelho, tendo caído em pecado, reconciliado, depois, por mais de uma vez, aparece a acusação contra ele. Ele se justifica, dizendo que foi tentado e não caso consumado. É lícito confiar-se uma congregação a tal homem? O presente dá a palavra ao irmão Teixeira, o presidente dá a palavra ao irmão Teixeira, que explica o motivo de apresentar tal caso da seguinte maneira: já tenho sido acusado até por um colégio de presbíteros por ter agido com energia contra os desmandos ou os
desmoralizadores do trabalho de Deus. Os que me acusaram sempre dizem que eu não tenho caridade com os fracos, sou implacável, etc. Eu, porém, tenho visto o mal que uma tolerância excessiva tem causado. Haja isto, o célebre Manequinho e seus manos, ou e seu mano, que ele fala aqui, mas seus manos. Acho que um trabalhador caindo uma vez e se humilhando, meu Deus do céu, é muito texto. É muito texto, hein? Dando provas bastantes de sua regeneração, ainda se possa confiar, ele colocou aqui trabalho, né? Porém, sempre aparecendo suspeitas e aparência. É um grande erro se admiti-lo no trabalho. Uns falaram a respeito, dizendo que se devia pôr à prova e depois readmiti-lo. Outros que não mais se confiasse trabalho, etc. Teixeira falou de um José Helena que várias vezes caiu e, se tratando com benevolência, os irmãos acharam que Teixeira era duro. Hoje, o tal está no mundo deixando uma horrível mancha na igreja. Todos concordaram que não se deve confiar trabalho a pessoas suspeitas. Pode-se aceitar nas igrejas uma vez, ou na igreja uma vez arrependido, mas não no trabalho, com oração e ação de graças foi encerrada. Alfredo Carneiro apresentou o seguinte: pode um pastor regional dominar sobre os outros que trabalham na mesma região? É a pergunta feita pelo Alfredo Carneiro, lá de Piauí. Falou o irmão Nelson, mostrando como nos estados do Pará e Amazonas todos trabalham cooperando juntos, ouvindo os conselhos e experiências dos mais velhos. Os irmãos do interior têm gosto em ouvi-los. Sempre os irmãos que trabalham no interior se entendem com o pastor da capital, não porque este tenha domínio sobre os outros, mas porque o espírito cristão é assim. Se um pastor recebe sua consagração e certificado de ordenação de uma igreja, e é lógico que ele tem alguma obrigação para com quem lhe deu ordens. Falou Teixeira Rigo que os pastores devem trabalhar cooperativamente. Com cooperativismo não é absolutismo. A autonomia dos pastores é relativa e não absoluta. Que os pastores e trabalhadores no interior, quando são encarregados, ou não, quando são perseguidos, tira a palavra encarregado aí, quando são perseguidos, procuram os pastores das capitais para estes irem às autoridades, etc. Ele leu o artigo do primeiro Estatuto das Assembleias de Deus no Ceará e pediu que cada assembleia no Estado seja registrada para garantia material. Com oração e ação de graças também foi encerrado. O irmão Antônio Alves apresentou o seguinte:
Cadê? O irmão Antônio Alves apresentou o seguinte: o que devemos fazer com uma crente que se desvia para casar-se com um descrente e logo após volta para a igreja? Depois de várias considerações, todos acharam que a Convenção Geral já resolveu a respeito, que se perdoe a quem pede perdão, porém tê-lo em comunhão, não. O mesmo sucede com o homem. O irmão Vigil Smith leu uma carta dirigida aos pastores Francisco Gonzaga e José Amador, de Natal e Rio Grande do Norte, respectivamente, em resposta à carta enviada a esta convenção, a qual foi aprovada. O irmão Teixeira Rego pediu aos trabalhadores presentes que em suas congregações levantassem coletas em favor da Assembleia de Deus em Fortaleza, que está devendo 21 contos de réis da compra do terreno. Todos prometeram assim fazer. A convenção resolveu enviar uma saudação à Igreja em Areia Branca, no Rio Grande do Norte, 2 Tessalonicenses 5, 23, 24, 1 Coríntios 15, 58, Romanos 8, 18, Apocalipse 3 e 10, Romanos 12, 1 e Romanos 5 e 2. Resolveu também enviar saudações à igreja em Cruxati, Itapipoca, com o Salmo 133, Filipenses 2 e 15, Hebreus 10, 35 e 36, com oração foi encerrada. Ok. Tem aqui o irmão Francisco Curuense. Ah, não, isso aqui eu já li. Então, gente, nós vamos agora, dentro desse documento, que por sinal é muito raro, né? Esse documento tem uma raridade bastante expressiva. Relatar o nome dos pastores que participaram da primeira convenção das Assembleias de Deus aqui no estado do Ceará. Os que eu conhecer ou tiver ideia de quem são, eu digo. Aquele que eu não tenho a menor ideia, eu vou pedir até aos irmãos que vão ver esse vídeo para nos ajudar a levantar esses pastores, né? A lista diz o seguinte: José Teixeira Rego, Nelis Julie Nelson, Vigil Frank Smith, Francisco Adriano de Carvalho, José de Paula Bezerra, esse eu não sei quem é, José de Sales, com 2 L's, José de Sales Mourão, também não sei quem é, Olímpio Martins dos Santos, também não sei, Antônio Alves dos Santos era pastor aqui, nosso, Alfredo Carneiro era do Piauí, João Luiz Pereira, não sei quem é, Antônio Ferreira Lima é pastor daqui do Ceará, José Alencar de Macedo, Raimundo Marinho dos Santos, Luiz Francisco de Oliveira, Antônio Ferreira Lima, Francisco Crispiniano de Brito, esse aqui também não conheço, Cícero Paulo de Lima, era nosso aqui, José Alencar de Macedo, Raimundo Marinho dos Santos, Zé Vaqueiro, Luiz Francisco de Oliveira, José Rodrigues da Silva, o Zé Vaqueiro, Francisco Gomes dos Santos, José P. Pinheiro, esse aqui é o José Pena Pinheiro, o chamado Japinim, João Olegário Rodrigues, esse era o copastor do Teixeira Rego, faleceu nos anos 62, não, antes do Teixeira Rego ele faleceu, foi nos 59 mais ou menos. Em seguida vem Francisco Carneiro Filho, esse aí é de fora também, não conheço. Antonieto Saraiva Grangeiro,
e Emílio Saraiva Grangeiro, 2 irmãos. Inclusive esse documento pertenceu a Antonieta Saraiva Grangeiro, que eu aproveito esse momento para agradecer ao seu filho Abner Grangeiro e ao El Grangeiro, que já estiveram aqui no museu. Eu já viajei com eles para os locais onde o pai dele presidiu igreja aqui no Ceará. Temos uma vasta documentação desse pioneiro aqui no nosso museu. E fica aqui os meus agradecimentos ao nosso querido pastor Abner. Temos o Francisco Puruense de Alencar, João Antunes Paz, Francisco Lopes da Silva, Francisco José de Souza, Manuel Caetano de Menezes. Esse aqui foi quem deu início à obra do Paracuru em 1919. Antério Gomes Pereira, esse era do Itapajé, trabalho de gigante esse homem fez. Antônio Rodrigues de Lima, Manuel Roberto de Lima, Orlando Bastos, Quininha Bastos, Mona Smith, isso aqui é a Ramona Smith, Severino R. Cavalcante, também não conheço esse, Manuel Gonzaga de Almeida, esse aqui era pastor também de fora. Aí nós temos 3 nomes aqui, que Frank J. Stouter, esse era americano, e depois dele aqui a gente tem José de Souza Mota, que eu não sei quem é, e V.Z. Fulertos. Esse aqui, eu levantei a história dele, e ele era casado com uma filha do Orlando Spacer Boia. O nome do Orlando Boia não consta aqui, porque nesse período ele estava nos Estados Unidos, né? Ok? Então fica esse registro da primeira convenção para vocês tomarem conhecimento daquilo que foi, daquilo que aconteceu, daquilo que foi deliberado, daqueles que estiveram presentes e tudo aquilo que houve em 1936. Para ser mais preciso, essa convenção ela aconteceu, ele relata aqui a data direitinho, foi de 29 de novembro a 6 de dezembro de 1936. Deus abençoe, e é isso aí. A primeira convenção aqui, nossa, no estado do Ceará. Que Deus abençoe.